Vamos então para a nossa segunda pergunta. A primeira pergunta vai ser sobre características do poder constituinte originário. A segunda, e está no slide, né? Nos slides, vai ser isso que vai cair na prova. Deixa eu colocar todo mundo. Lucas Augusto. Pronto. Vai ser sobre o tema da segunda pergunta é poder constituinte derivado. Vocês têm que saber o que é o poder constituinte derivado, né? Que é o poder de reformar ou alterar uma Constituição já em vigor e de elaborar a Constituição dos Estados-membros das federações. O que vai cair sobre poder constituinte derivado? Quais que são as espécies? Ok? Como que ele é dividido? Aqui eu volto para vocês naquele primeiro quadro que eu tinha colocado aqui. Poder constituinte, ele pode ser originário ou derivado. O poder constituinte originário tem todas as características que a gente falou, que eu acho que é o mais importante. Essa subdivisão aqui, ó, ela nem tem em todos os manuais, viu? Nem todo mundo divide em histórico e revolucionário. Então não é tão importante. O mais importante do poder constituinte originário é você saber as suas características, e é isso que vai cair na prova. Já o poder constituinte derivado, é importante você entender como que ele se subdivide. Diferentemente do poder constituinte originário, ele é um poder do direito. Ele é limitado, ele é totalmente o contrário do poder constituinte originário. O poder constituinte derivado, ele é um poder que provém do direito. É um poder jurídico. É o poder de você reformar a Constituição, revisar a Constituição ou fazer as constituições dos estados quando for uma federação. Vou repetir. O poder constituinte derivado é aquele poder de reformar a Constituição, ou seja, mudar por meio de emendas constitucionais, revisar a Constituição, ou seja, mudar a Constituição também, mas perante uma revisão constitucional, que aconteceu só uma vez no nosso caso, e o poder de você fazer as constituições estaduais, a Constituição de Minas Gerais, de São Paulo, Tocantins, Espírito Santo, os 26 estados do Distrito Federal e a lei orgânica do Distrito Federal. Tá bom? O que vai cair na prova? Qual vai ser o que vai cair na prova? Vai perguntar como que subdivide o poder constituinte derivado. Ou seja, em constituinte derivado reformador, poder constituinte derivado revisor, poder constituinte derivado decorrente. Só responder isso na prova? Claro que não, né? Vocês vão falar sobre cada um desses, vão explicar sobre cada um desses, vão pegar a doutrina, o Pedro Lenza, o Flávio Martins, para vocês poderem explicar sobre cada um deles. Tá? Espero que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Arlão, Oi. eu não sei se você falou na primeira aula também, desculpa, mas você vai querer que faz referências, coloca a doutrina mesmo, ou só a ideia? Eu falei que eu falei na primeira aula sim, Fred. Você não estava, mas eu repito para vocês. Vocês podem fazer citações diretas de até 3 linhas. Citações curtas, diretas de até 3 linhas, desde que estejam entre aspas. Se você copiar um texto e colar, é 0. Tá? E é 0 para o grupo. Tá bom? Porque são até 4 pessoas, né? Quem quiser fazer sozinho para garantir que não vai ter isso, tudo bem. Não, entendi. Eu falo Entendeu? assim, vai ser obrigatório? Não é obrigatório, não. Se eu quiser colocar com as minhas palavras, eu posso. Você deve sempre colocar sobre suas palavras. Mas eu falo o seguinte: você quer abrir aspas para o Pedro Lenza, né? O poder constituinte originário tem como característica a sua ilimitabilidade. Conforme se entende o Pedro Lenza, abre aspas, escreve 3 linhas no máximo, citação curta, tá? Fecha aspas. Agora, se você quiser fazer uma citação indireta, o que é citação indireta? Pedro Lenza acha que essa ilimitabilidade não alcança os tratados internacionais. Coloca. Aí você vai e debate. O Flávio Martins já acha que sim. Eu estou falando o seguinte:
você tem que responder um texto autoral. O texto tem que ser seu. Você não pode copiar e colar. Ah, mas eu quero fazer uma citação. Faça a citação, né? Mas é obrigatório, primeiro, você tem que mostrar da onde que você está tirando a ideia. Então, se você colocar, você tirou a ideia do Pedro Lenz, você vai falar que foi do Pedro Lenz. Agora, não precisa colocar referência bibliográfica. Isso não é obrigatório na resposta. Mas enriquece no texto você ter uma doutrina de respeito. Entendeu? É igual você faz em concurso público. Se você quiser só falar da sua cabeça, tudo bem. Mas se você quiser colocar uma divergência, um pensamento de divergência entre Pedro Lenz, o Flávio Martins, o Ad Lâmego Bulos, o Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, quem vocês estiverem seguindo, eu acho que é sempre uma coisa boa, sempre enriquece a questão e vai fazer seu examinador valorizá-la de uma forma maior. Tá bom? Respondi, Fredão? Entendi, tranquilo, valeu. Tá bom. E o que é cada um desses? Que é o que tem que ter de uma forma ou de outra? Poder constituinte derivado reformador. O que ele é? Primeira coisa, vocês vão ter que explicar qual que é a definição dele. É a competência para reformar a Constituição respeitada as limitações previstas pelo poder constituinte originário. Olha só, então tem limitações. Não precisa esmiuçar em limitação, porque não sei se vocês lembram quando a gente estava estudando, tem limitação de ordem material, de ordem formal, de ordem circunstancial, né? Que, por exemplo, a Constituição não pode ser reformada em estado de sítio, estado de defesa ou intervenção federal, né? Uma limitação circunstancial. Isso não vai cair na prova, isso não precisa colocar. Por quê? São muitos detalhes que vocês têm que estar atentos a eles, né? Tem que ser assim, é muito difícil de você pegar. Então, como a gente está fazendo de uma forma excepcional, não é que não é importante não, viu, gente? Para concurso público, para a prova da OAB, vocês têm que saber quais são os limites e como que se diferencia esses limites. Mas para a nossa prova, não precisa colocá-los. Só tem que colocar que é limitado. Que as emendas constitucionais elas são limitadas, principalmente pelo artigo 60. Não sei se vocês lembram do artigo 60? 500 anos a gente estudou o artigo 60, né? Mas ele que é o limite, né, do formal aqui, até o próximo coloquei, o artigo 60 da Constituição, vai ter todas as limitações das emendas constitucionais. Essa que vocês têm que colocar. Isso aqui não está revisado, viu, gente? Tem mais emenda constitucional aqui. Eu tinha até que ter revisado esse PDF antes de ter colocado, mas como eu peguei do início do ano, já teve mais emendas constitucionais. Coloquei 105, fora as emendas constitucionais de revisão. E, primeiro, o que é o pressuposto para ter um poder constituinte derivado reformador? Antes de você falar em poder constituinte derivado reformador, é preciso ter uma Constituição rígida e escrita. Só tem emenda constitucional num país onde a Constituição ela é rígida e ela é escrita. Senão, não tem por que falar em emenda constitucional. Tá? Na Inglaterra, a Constituição ela é considerada não escrita. Então, não tem emenda constitucional. Você só vai fazer um texto constitucional, você só vai fazer um texto, uma lei, e ela tem que ser erigida a um direito fundamental. A partir do momento que essa lei ela é uma garantia de um direito fundamental, ela passa a fazer parte do corpo constitucional, do chamado bloco de constitucionalidade. Se um país ele não tem uma Constituição escrita, não tem por que ter emenda constitucional. E por que ela tem que ser rígida? O que é uma Constituição rígida? A Constituição ela é rígida quando ela pressupõe, quando ela tem um processo para a sua modificação mais rígido, olha a palavra, rígido, do que uma lei ordinária. O que é mais difícil fazer? Uma emenda constitucional ou uma lei ordinária? Uma emenda constitucional. Né? Tem que ter 3/5 aprovado em 2 turnos por cada uma das casas, né? Então é um processo mais dificultoso. Então nossa Constituição é chamada de rígida. E para a lei ordinária, maioria simples, só uma votação em cada uma das casas. Como o processo para você mudar a Constituição ele é mais difícil,
Nossa Constituição ela é considerada rígida. Tá bom? É um pressuposto, é algo que você tem que ter sempre para você falar em poder constituinte, derivado, reformador. Para você falar em emenda à Constituição. Poder constituinte derivado, revisor. Você fazer revisão constitucional. Na nossa Constituição está previsto no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT. O que acontece? Quando os deputados, né, que é pessoal sábio lá, os deputados constituintes, você sabe quem foram os nossos deputados constituintes, né? O Lula foi deputado constituinte, o Aécio Neves foi deputado constituinte, o Eduardo Jorge foi deputado constituinte, esse pessoal que foi nossos deputados constituintes, entre outros que vocês não conhecem. Ulisses Guimarães, né? Tem um pessoal aí que conhece. Ó, o Thiago tá me esperando, perdão, Thiago. O Marcão não está aqui, né? Senão o Marcão conhecia a galera, os políticos da época. Ulisses Guimarães, que estava chefiando o pessoal lá, era o presidente da Assembleia Constituinte, Assembleia Nacional Constituinte. Quando eles estavam fazendo a Constituição, igual eu falei, começou em fevereiro de 87 e foi até 5 de outubro de 88. O que eles pensaram? Pessoal muito inteligente, fala o seguinte: vamos prever que, como é muito difícil modificar a Constituição, vamos prever uma norma mais fácil para a gente fazer uma votação que ela vai ser feita de uma vez só. A gente vai juntar deputado e senador, e eles vão votar, todo mundo valendo um voto, para poder aprovar algumas emendas que forem melhores, né? que forem necessárias, para não dificultar tanto a mudança constitucional. E foi isso que eles fizeram, né? Foi previsto, né, que após 5 anos da promulgação, vai ter uma reunião numa sessão unicameral, no quórum de maioria absoluta, sessão unicameral, para a gente poder modificar o que deu errado, né? O que a gente viu que não está certo nesses 5 anos de Constituição. Qual que é a maior importância aqui? É isso aqui, ó, sessão unicameral, né? Por que é importante? Alguém sabe me explicar? Qual que é a diferença? A grande pergunta é: qual que é a diferença entre sessão unicameral e sessão conjunta? Sessão unicameral, eles vão votar junto. Agora a sessão conjunta vai votar os senadores separados e os deputados separados. É, mais ou menos isso mesmo. Os dois, na verdade, eles são juntos, assim, no sentido de estar no mesmo espaço físico. A diferença é que na sessão unicameral é 513 com 81, soma tudo, né? Dá 594, e cada voto vale 1. Na sessão conjunta, deputado vota como deputado e senador vota como senador. E tem que ter maioria absoluta nos dois. Ok? Sessão conjunta, por exemplo, é para derrubar veto. Você vai derrubar o veto do presidente, o presidente vetou uma lei, você quer derrubar, tem que ter uma sessão conjunta para você derrubar o veto. Tá bom? Já na sessão unicameral, cada um vota por... eles votam junto, entendeu? O dos senadores e o deputado vale a mesma coisa. Historicamente, produziu só 6 emendas de revisão e teve um pequeno impacto. Isso que é o poder constituinte derivado revisor. Estão entendendo? E o último, poder constituinte derivado decorrente, que é o mais simples, que é o poder de promulgar as constituições estaduais. Quem é que é o titular, né? Aliás, o titular do poder constituinte é sempre o povo. Quem tem o exercício são os deputados estaduais. E existe sempre você lembrar que existem normas de reprodução obrigatória conforme o artigo 25 da Constituição da República Federativa do Brasil. O que é isso, gente?
existem algumas normas que o Estado ele é obrigado a repetir. Por exemplo, o foro por prerrogativa de função, né? Sempre o presidente ele só pode ser julgado pelo STF. O governador, então, tem que prever na Constituição Estadual que o governador tem que ser julgado perante o Tribunal de Justiça, que é o órgão máximo do judiciário dentro do Estado. Entre outras normas de repetição obrigatórias. Tá bom? Em breve síntese, essa vai ser a segunda pergunta da prova. Conseguiram entender ou não? Pode ir para a terceira. Se não tiver manifestação, vou para a terceira. Essa é um pouco mais pesada do ponto de vista de matéria, que é sobre mutação constitucional. O que vai ser perguntado nessa... O tema é mutação constitucional, né? Vocês lembram o que é mutação constitucional? É aquela mudança... Vou falar um pouco aqui para vocês, depois eu coloco no... Às vezes o pessoal está copiando, né? E eu tiro. Vocês devem ficar morrendo de raiva, porque não tem um quadro para vocês poderem ver. Mas vou só dar uma pincelada do que é mutação constitucional. Mutação constitucional, gente, nada mais é do que uma mudança do entendimento, mudança de interpretação da Constituição, do ponto de vista hermenêutico. Só isso. O texto continua igual. O que muda é a interpretação que a gente dá a ele. Isso que é mutação constitucional. Tá? Uma mudança não formal, não muda o texto. Você só muda o entendimento. Aí tem os exemplos, né? Vou dar os exemplos daqui a pouco, mas antes, olha aqui que eu coloquei para vocês. Ó. Altera o sentido da Constituição sem alteração do seu texto. São mudanças não formais que essa mutação se dá por força da modificação das tradições, da adequação político-social, dos costumes, alteração empírica e sociológica. Mudou o mundo, galera. Se mudou o mundo, não faz sentido a gente continuar com o mesmo pensamento a respeito de algumas palavras. E o que vai cair na sua prova? Agora que é o importante para vocês, anota, o que vai cair na sua prova? Vai pedir na sua prova 3 exemplos de mutação constitucional. Vocês vão ter que dar isso. Não vai perguntar o que é mutação constitucional, não vai perguntar os limites da mutação constitucional. O que vai perguntar? Dê 3 exemplos sobre mutação constitucional, que é considerado pela doutrina como mutação constitucional. Pode ser doutrina, pode ser site do STF. Galera, se vocês pegarem do site do STF, vocês vão estar brilhando, viu? Fala, Maicão, quer falar alguma coisa? Vou te mutar, então. Te mutei, se quiser falar, depois vocês desmutam e falam. Quais são os 3 exemplos? Vou dar 3 exemplos aqui, né? Primeiro é o significado da palavra casa, né? Lá do artigo 5º, inciso 11. Que antes era só considerado apenas a casa, o local físico, né? E agora abrange qualquer aposento de habitação coletiva, compreende os quartos de hotel, desde que ocupado. Uma mudança no sentido da palavra casa. A casa é asilo inviolável. Fala, filho, pode falar. Quer falar, Fred? Pode falar. Eu não sei se foi impressão minha, não sei se eu entendi errado, mas o Mazur, que é de lá da live dele, eu achei que não defende muito a mutação constitucional, não é isso? Defende não. Defende não. Ele é muito formalista. Assim, eu sou um terceiro período de direito, né? Mas no meu ponto de vista, eu defendo. Você acha que a mutação constitucional ela é justa? Claro. Você não acha que ela assim, abre muito espaço para o decisionismo, não, ô Fred? Não, aí eu acho que tem que ver qual que é o artigo que a gente vai tratar, né? Porque eu acho que tem uns, e inclusive eu estava lendo alguns jurisprudências do STF mesmo, eles falam o seguinte, que não cabe interpretação no artigo X, mas tem artigo que não é tão explicativo do legislador na época. Aí cabe. Pois é. Qual que é o problema que eu entendo? E se virar ativismo jurídico demais? Isso que eu fico pensando, sabe, Fred? E porque o que é o poder do STF, o poder do intérprete da Constituição? É você ser um legislador negativo. É você falar o seguinte, isso daqui não pode. Tá? Isso aqui é inconstitucional, isso aqui está contra a lógica constitucional. Só que a partir do momento que você pode interpretar
casa como hotel, tá? Você pode passar a extensão da proteção que você tem a casa a um quarto de hotel habitado. A partir do momento... E eu também defendo, mas eu defendo não defendendo, sabe como? Eu defendo, mas às vezes eu fico com medo, porque você tem que ter medo do juiz, você tem que ter medo da pessoa que vai te julgar. Porque se ele pode interpretar de qualquer jeito, de repente ele interpreta que você falar mal, você está ameaçando, entendeu? Você tem que ter um pouco de reserva. E o que nos reserva isso é a própria lei. Se você pegar pela história, né, 1215, Magna Carta, veio para quê? Para poder limitar o poder do soberano, a partir de um documento escrito. Se você falar que esse documento escrito ele pode ser mudado conforme a interpretação, sabe? É um precedente bem perigoso. É muito aceito, mas eu fico com muito medo. Eu acho que é um poder muito grande que você está dando para uma pessoa só. Tá entendendo? Eu acho que o Mazu falou até que é dia dos caras fazer muito ativismo em cima disso aí, velho. Uhum. Porque... Olha, mais um exemplo também. Se você for pegar um artigo só cru, se você não for pegar a Constituição inteira para você entender ela inteira como conjunto, por exemplo, você pegar um artigo cru só, você vai lá no artigo 5º, pega um inciso lá e lê um inciso. Ele vai esbarrar em outros vários artigos da Constituição. Então, não é só aquela letra fria que você tem que ler, você tem que ter, além de interpretação, eu acho que a mutação é aceitável. Mas é isso aí que você está falando, não é mutação constitucional, é interpretação sistêmica. Entendeu? A partir de um sistema constitucional. Tá? Mutação constitucional é mudança de paradigma, é mudança de você lia casa e agora você começa a ler quarto de hotel. Você lia Conceito de casamento, velho. Família, casamento, e começa a mudar de outra forma, entendeu? A família é constituída pelo pai, mãe e seus filhos, e agora você começa a ter famílias alternativas, unilaterais. A Débora que me ensinou isso aí no dia que ela falou sobre o direito da família. Mas eu já esqueci já, eu sou meio bobo para isso, meio ruim para isso. Mas a gente tem aqui a mudança do conceito de família, né? Também, que é o segundo exemplo, que é um pouco mais polêmico até. Olha só que interessante quando a gente fala sobre... não, o segundo exemplo é sobre licença maternidade, né? Mas tem também da família, viu? O Mazuco, ele fala lá da família, que ele é contra. Mas aqui, vamos ver o segundo exemplo, a gente poder ir avançando. O segundo exemplo que eu coloquei foi a licença maternidade, prevista no artigo 7º da Constituição, 7º, inciso 18, da Constituição, abrange tanto a licença gestante quanto a licença adotante, ambas asseguradas pelo prazo mínimo de 120 dias. Mutação constitucional, alteração da realidade social e nova compreensão do alcance dos direitos do menor adotado. Avanço do significado atribuído à licença parental e a igualdade entre os filhos, previsto na Constituição, superação do antigo entendimento do STF. Eu achei que eu tinha colocado o da família, mas não coloquei, não. O que foi isso, gente? Existe o direito fundamental, né, o direito social, até no artigo 7º, a gente não viu o artigo 7º, por quê? Não sei se vocês lembram, porque é muito ligado ao direito do trabalho. Então, vocês vão estudar mais com o direito do trabalho. Mas no artigo 7º tem o direito de você ficar afastado do seu serviço quando tem um filho, por 120 dias, né? O patrão afasta até por 120 dias. O que essa interpretação falou? Não pode ser só para a pessoa que ganha filho, não pode ser só para a mãe que tem um filho natural. Uma vez que essa licença, ela não é para a mãe, ela é para o filho. Então, se você está adotando um filho, você também tem um direito. Será que é? Entendeu? Mas é que fala, o filho ele é adotado com qual idade? Não tem isso. Ele simplesmente estendeu o entendimento. Por isso que eu falo, é uma coisa assim, existe, eu sou muito a favor da hermenêutica, sabe? Fred, Maicon, todo mundo aí, mas isso aí tem que tomar muito cuidado com decisionismo, com ativismo judicial, com poder discricionário, com outras questões, tá bom? Olha para você ver, esse exemplo aí da maternidade é um exemplo bom demais que deveria ocorrer a mutação mesmo. Né? Mas, Eu também entendo que tem que ter todo cuidado do mundo.
Mas eu defendo essa mutação, claro. Entendi. Aí é que tá, cara. Quando a gente fala em direito, a gente está falando em modais deônticos, a gente está falando em dever ser. A gente tem que fazer uma regra lógica que serve para todas as situações que a gente ainda nem conseguiu prever. A gente vai fazer uma situação, você entendeu? Se você deixar para isso, acaba que você tem que deixar para outras coisas também, que eu realmente acho muito perigoso. Mas realmente, nesse ponto foi acertado. E o último exemplo, que é o mais complicado de todos de você entender, mais polêmico também, é o artigo 5210. É a chamada teoria da abstrativização do controle difuso. É a parte mais complicada e mais difícil de você entender. O que acontece? Não sei se vocês lembram, quando a gente estudou controle de constitucionalidade, existia o controle concentrado por meio das ADI, Ação Direta de Constitucionalidade, ADC, ADPF, né? É realizado pelo STF de forma abstrata nas hipóteses em que a lei ou ato normativo violar a Constituição Federal. Tem um efeito erga omnes, ou seja, sobre todos, e ele é sempre vinculante. Ele vincula a parte. Todo mundo é obrigado a interpretar. E existe o controle difuso, que ele é difundido. Né? O que significa difuso? Difundido. Todo mundo pode, todo membro do Poder Judiciário pode interpretar a Constituição. A partir do Estado Democrático de Direito, o Mazzucato também deixou isso muito bem claro, a partir do Estado Democrático de Direito, todo juiz é juiz constitucional. Todo juiz pode interpretar a Constituição. Eu posso fazer uma ADI para o juiz de primeira instância? Não. Mas você pode arguir uma inconstitucionalidade e o juiz de primeira instância pode reconhecer. Falou, realmente, essa lei aqui que vocês estão falando, ela é inconstitucional. Acontecia muito na época da Maria da Penha. Antigamente, o juiz falou assim, não, uma lei que fala que a mulher tem um tratamento diferente do homem, isso aqui é inconstitucional, isso aqui eu não vou prender o cara por Lei Maria da Penha, não. A lei é inconstitucional. O juiz de primeira instância falou que era inconstitucional. Aí tinha tantas decisões falando que ela era inconstitucional, que eles fizeram uma ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Olha que interessante. Para o Supremo falar que a Lei Maria da Penha era constitucional. Entenderam? Fala, Fredão. Quer falar? Você levantou a mão? Eu acho que eu comentei com você já em sala de aula que um juiz aqui da comarca declarou uma lei estadual inconstitucional, uma lei lá do cartório. Até fiquei de te mandar depois a decisão, mas nem lembrei. Pois é, o exemplo aí. Uma lei a respeito de quê? De imóvel? Não, a lei fala que para a pessoa ter direito à gratuidade dos emolumentos, ela é condicionada a apresentar uma declaração de hipossuficiência, né, de pobreza. E ela falou que essa lei é inconstitucional, que não precisa não. Entendi. Então, interpretação aí do juiz, é só, o juiz de primeira instância interpretando a Constituição. Pode, com o Estado Democrático de Direito, todo juiz é juiz constitucional, como disse o Mazzucato. Mas o que é o negócio, galera? Olha só que interessante. Qualquer juiz, tribunal ou STF pode, num caso concreto. Então, se ela é feita num caso concreto, ela só tem vinculação interpartes. Ela só tem efeito interpartes. E ela não vincula os outros. Deixa eu ver, tem alguém falando no chat aqui. O que é? Se o Bolsonaro fosse juiz, seria o rei do ativismo. Ei, vai polemizar minha live aqui agora, né? Vai polemizar minha aula aqui agora. Aí o Valmir já responde lá com outra e fica complicado. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês, galera? Tem duas partes, ó, controle concentrado e controle difuso. No controle concentrado, ela é realizada pelo STF de forma abstrata. No controle difuso, é realizado por qualquer juiz ou tribunal, inclusive o STF em caso concreto. Só que só vale para aquele caso concreto, entendeu? O que é isso? Vamos supor essa coisa aí que o Fred ele falou, que a lei que declara para você ter direito à gratuidade dos emolumentos precisa-se de uma declaração de hipossuficiência. Aí o juiz fala assim, não, isso aqui é inconstitucional. Aí o patrão do Fred, que é um cara que tem dinheiro, fala assim, engraçado, vou contratar um juiz para poder recorrer dessa decisão. E ele vai recorrer para o Tribunal de Justiça.
O Tribunal de Justiça fala o seguinte, não, a lei é constitucional. Aí a lei é constitucional, aí a outra parte, que é a parte que seria hipossuficiente, representada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, recorre para o STJ. Entendeu? E o STJ recorre para o STF. Vai subindo, escadinha. Por meio de recursos especial e extraordinário. Quando chega nas instâncias superiores, especial e extraordinário. Quando o STF se manifesta a respeito dessa questão, que é num caso concreto, é o que eu pergunto. O STF é quem tem a última palavra. Esse efeito, essa decisão, ela é erga omnes, vale para todo mundo, ou ela é interparte, só vale entre aquelas duas partes? Aí tem duas concepções. Quais que são as duas concepções que tinham? Na concepção tradicional, quando o STF ele é provocado a decidir sobre uma questão constitucional, a eficácia é apenas entre as partes. Ela não vincula os outros juízes a decidir da mesma forma. Só que o pessoal entende que o artigo 5210 teve uma mutação constitucional e, a partir de agora, a partir dessa concepção atual, toda decisão emanada pelo STF tem uma eficácia erga omnes. Por que ela é erga omnes? Por que ela é sobre todos? Galera, aí entra um outro lá e vai em Nova Serrana e fala o seguinte, isso aqui ele eu quero os emolumentos, né? O juiz fala assim, é para você dar porque é inconstitucional. Vai ter que ficar subindo toda hora? Juiz de primeira instância, Tribunal de Justiça, STJ, STF, toda hora, sendo que no final é o que o STF falar que vai estar certo ou vai estar errado. Entendeu a lógica? Precisa ficar falando isso, precisa ficar mudando isso. O pessoal que é mais clássico fala assim, precisa. Por que precisa? Porque o que está no artigo... Deixa eu colocar aqui o 5210, gente. Achar o 5210 aqui para vocês. O que está no artigo 5210... Só um minuto. Ctrl F. Art.52. O artigo 5210 fala que é atribuição do Senado Federal, olha só, o Senado Federal que pode suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Olha aqui o que está falando. Cabe ao Senado Federal suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o que isso significa, gente? Que não é o STF que vai falar que a lei, que o efeito ele é erga omnes. O Senado Federal que teria esse poder. Conseguiram entender? Só que qual que é o problema? O Senado Federal ele não se manifesta. Ele fala que não. O STF fala que quem tem o poder é ele. Então, o artigo 5210 teria sofrido uma mutação constitucional. A gente tem que ler esse artigo de outra forma. Para quê? Para dar mais poder para o STF. E aí? Entenderam? Concorda? Discorda? Esse é o terceiro exemplo que toda doutrina dá. O Flávio Martins é contra. Se vocês lerem o Flávio Martins, vai falar que é contra. Se vocês colocarem ele na prova, eu vou considerar? Vou. Se vocês colocarem essa ponderação. Se vocês encontrarem outros exemplos, podem colocar outros exemplos menos polêmicos. Alguém quer falar? Fred? Galera, a partir de agora eu vou terminar a aula, viu? Essa foi a última. Revisando aqui para vocês. Primeira questão. Vai falar sobre o poder constituinte originário, as características do poder constituinte originário, vocês têm que falar. Segunda questão, poder constituinte derivados, vai ter que falar como que ele se divide, não é características, é como que o poder constituinte derivado se divide, tá bom? Como que ele é caracterizado, quais que são, não é caracterizado, qual que é a divisão deles, a subdivisão dele. E o terceiro é para você dar 3 exemplos sobre que ocorreu mutação constitucional. Segundo a doutrina, segundo o STF, ficam à vontade. Perguntas? Quem quiser falar, pode falar. Quer falar, Fred? Sua mão está levantada ainda aqui para mim?
Vou diminuir Não, eu só. já tinha falado daquela hora, mas só comentar, esse aí seria uma das mutações que eu não concordo, meu ponto de vista. Porque dá poder pro STF. Porque você já tá lendo ali, eu acho que, tipo assim, nenhuma pessoa leiga não caberia uma interpretação tão grande na vida, assim, pra Pois é, as mas ideias dos aí vem um caras. conceito de família também, Fred. Conceito de família. Você pode falar que a família é formada pelos pais e pelos pais, por qualquer um deles, ou pelo filho. Aí você pode falar que existe família anaparental, família. Entendeu? É uma coisa complicada Mas eu também de acho que você entender. o conceito de família hoje não tá só na lei mais. Acho que no popular todo mundo já sabe o conceito muito de lei. Não, isso na sua Viu cabeça. isso Tem gente até. que acha que não. Não, a gente viu isso na apresentação do nosso trabalho lá. Muita gente falou assim, não, é verdade, o mundo tá mudado, né? E Mas tem os reacionários, tem pessoas que não concordam. é, É que eu falo. E aí? Mais alguém quer falar? Galera, tem 2 minutos para vocês falarem, conversar aqui comigo, explicar. É isso que vai cair na prova. Falem alguma coisa ou calem-se para sempre. Mais ninguém? Adriana, Aline, Débora. Galera, então liga a câmera aí, vamos dar o tchau para todo mundo aí. Só para a gente despedir. E semana que vem é a prova. São essas 3 questões. Espero que vocês gostem. Tá bom? Isso aí, Fredão. Valeu, Adriano. Valeu, um abraço. Ana, até mais. Silvério, valeu, obrigado, viu, gente? Galera, Igão. Falou, Luiz. Um abraço, até mais, gente. Tudo de bom para vocês aí. Gabriel, valeu. Vamos ver aqui. Marcão não perde uma aula, hoje já perdeu, hein? Pois é. Ô, Débora, você tá triste, Débora? O que aconteceu contigo? Dá um sorrisão. Isso aí. Saudade. Ian, beleza, também tô com saudade de vocês, Gente, galera. a Fernanda, alguém tem notícia? Graciele? Fernando Direito com Grazi. E aí, Joaquinzão. Você custou caber Ah, na não, câmera, hein, Joaquim? tá, ui. Lucão tá forte, hein, Lucão? Tá pegando peso? Bombado, isso aí, gente. Galera, obrigado aí, viu? Qualquer dúvida, vocês me mandam no zap. Vocês sabem que comigo vocês podem contar. E é três perguntas diretas, na lata, tá bom? E aproveita para aprender durante a prova, aproveita para pesquisar, aproveita para ver as divergências. E qualquer dificuldade, vocês me mandam no zap. Falou? Um abraço, Tamo até junto. mais para vocês. Tchau.